Jornal da Globo. Oferecimento Itaú Seguros, corretor de seguros. Quem tem, vive mais tranquilo. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta terça-feira. Presos em Minas, 2 suspeitos do sequestro da psicóloga Gleica Pontes. O New York Times pede ajuda do governo americano para a recuperação econômica do Brasil. O governo anuncia uma antecipação salarial de 30% para o funcionalismo federal. O técnico Falcão convoca a seleção para o amistoso contra o Chile e volta a surpreender a torcida. O Iraque ameaça vingar os palestinos mortos por soldados israelenses. E o preço do petróleo volta a disparar no mercado internacional. Os combustíveis já estão mais caros. O aumento médio anunciado pelo governo foi de 19,75%. Veja como ficam os novos preços sem o IVVC, o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis. Nos estados de São Paulo, Minas, Bahia e Sergipe, que cobram ICMS maior, o litro da gasolina foi para 56 cruzeiros e 69 centavos. Nos demais estados, a gasolina foi para 56 cruzeiros e 1 centavo. O álcool passou para 42,60 o litro nos estados que cobram imposto maior e 42 cruzeiros e 8 centavos nos demais estados. Em São Paulo, Minas, Bahia e Sergipe, o litro do óleo diesel passou para 27,73 e nos outros estados 27,40. O botijão de gás de cozinha de 13 quilos custa agora no posto 312 cruzeiros e 23 centavos e entregue em casa 349 cruzeiros e 69 centavos. Nesta terça-feira, as passagens aéreas para voos domésticos e internacionais aumentaram 22% nas compras à vista. Quem optar pelo crediário ainda vai ter um novo aumento. Os juros passam de 8,5% para 18%. Chove forte em Santa Catarina. Algumas cidades já estão enfrentando problemas. Em Peritiba, uma chuva de granizo destruiu casas e plantações. Em Lages, na região central do estado, o rio Cará subiu 2 metros. No centro da cidade, a água quase encobriu esta ponte. Em Chapecó, a 600 quilômetros de Florianópolis, famílias ficaram ilhadas. Muita gente abriu canais para facilitar o escoamento da água. Em Florianópolis, a chuva começou agora à noite e a previsão da meteorologia é de mais chuva para esta quarta-feira em todo o estado. A polícia de Minas Gerais prepara uma grande operação para encontrar os sequestradores da psicóloga Gleica Pontes. Agora à noite aumentaram as esperanças de um desfecho do sequestro, que já dura 16 dias. Agora à noite, o avô de Gleica, Nilton Fernandino, disse que as esperanças da família pelo fim do sequestro aumentaram depois que foi encontrado há alguns dias, num supermercado aqui da cidade, um bilhete escrito pela própria Gleica, onde ela diz que está bem e responde a 4 perguntas sobre a vida pessoal dela, passadas pelo pai num dos últimos contatos com os sequestradores. A família não quis mostrar este bilhete. Uma operação policial para encontrar os sequestradores está marcada para começar assim que o dia amanheça. O delegado regional de 7 Lagoas, Hudson Maldonado, informou que já pediu reforço às polícias civil, militar e federal. E o micro-ônibus da Polícia Militar de Belo Horizonte já chegou aqui na cidade. A morte do engenheiro Caio Luiz Pereira de Souza, filho do ex-presidente Washington Luiz, ainda é mistério em São Paulo. Pelos depoimentos tomados pela polícia até agora, não ficou esclarecido se o engenheiro foi morto num assalto ou se foi assassinado por vingança. Durante 84 anos, o engenheiro Caio Luiz Pereira de Souza, filho do ex-presidente Washington Luiz, levou uma vida metódica e discreta, que terminou na madrugada do último domingo, quando foi morto a facadas no apartamento em que morava nesse edifício de classe média. A morte do filho do ex-presidente está intrigando a polícia, que até agora não conseguiu sequer dar um rumo às investigações. Vários detalhes estranhos desnorteiam os policiais. As chaves do apartamento do engenheiro estavam do lado de fora da porta. A janela da sala, que permanecia sempre fechada, foi encontrada aberta.
Não havia impressões digitais em parte alguma. E até agora, a família só notou o desaparecimento de um antigo relógio de pulso. Hoje, o vigia do prédio, que estava de plantão na noite do crime, informou ao delegado que muita gente estranha entrou no edifício porque havia uma festa num dos apartamentos. O delegado não está convencido, mas a filha do engenheiro acredita que alguém pode ter se aproveitado do movimento para tentar um assalto. Vingança, eu tenho certeza que não foi, porque meu pai era uma pessoa super pacata. Agora o resto, eles têm que levantar todos os motivos, investigar e, como ele disse, fechando o leque. Cai a expectativa de inflação para este mês. O mercado futuro de BTN reduziu de 14% para 13,5% a projeção de inflação para outubro. Isso diminui o rendimento da caderneta de poupança e aumenta o ganho real de outros investimentos, como o overnight e o fundo de curto prazo. Lilian Vitfig. Se a inflação for mesmo menor, como o mercado começa a admitir agora, a caderneta de poupança rende cerca de 14% em outubro. Só que se as taxas do overnight não caírem mais até o fim do mês, o rendimento de qualquer fundo de curto prazo ganha de longe da caderneta. Projetado para o dia 31 de outubro, esse rendimento pode ficar acima de 16% nos casos em que o dinheiro não foi movimentado antes de 18 dias úteis. Por isso, o mercado acha difícil e até mesmo inútil o interesse das pessoas agora pela caderneta de poupança do dia 12, por exemplo. Aplicar numa caderneta no dia 12, sexta-feira, significa conseguir, num mês, por causa dos feriados, o rendimento de apenas 20 dias úteis no overnight. Só que hoje, a diferença é tão grande a favor do overnight que o movimento em direção à caderneta é discutível. Os bancos não escondem de ninguém, estão aumentando mesmo as taxas de juros para ver se conseguem dinheiro. Hoje, as taxas das aplicações pré-fixadas foram a mais de 1000% ao ano. Nas aplicações vinculadas ao BTN, o rendimento para grandes lotes de dinheiro foi a 140% ao ano. 140% ao ano mais correção monetária. Isso dá, em termos brutos, 7,5% ao mês, além da correção. Um desespero à procura de dinheiro. A outra novidade do dia foi o dólar. O dólar do câmbio negro subiu 3,7% e fechou em 96,50. Do dia 13 de março para cá, o prejuízo continua muito grande. Mas só neste começo de mês, o aumento do dólar já passa em 5% o aumento do BTN fiscal. Os últimos resultados das eleições. E o candidato que não teve o voto nem da própria mulher. Veja depois dos comerciais. Tudo que você sempre esperou de uma seguradora, agora não vai esperar mais. Porque Itaú Seguros acaba de inaugurar o primeiro centro de atendimento rápido do país. Onde você traz seu carro batido e em 20 minutos sai com a oficina escolhida e a aprovação do orçamento na mão. Por enquanto, só existe um centro como esse, aqui na República do Líbano, em São Paulo. Mas brevemente vão ter muitos outros em toda a República do Brasil. Sabe o que acontece quando se traz o melhor da Argentina aqui para o Brasil? Acontece uma grande amizade. Isso é a Argentina 90, a feira que vai mostrar o que a indústria argentina está produzindo de melhor. Na Argentina 90, grandes amigos fazem grandes negócios. Feira da Indústria Argentina, de 11 a 18 de outubro, no Parque Anhembi. Os laços entre Brasil e Argentina estão cada vez mais fortes. Talvez você não perceba, mas os gastos com combustível estão atacando a saúde da sua empresa. Existe um antídoto para isso. Ticket Combustível, instrumento ideal para você reduzir e controlar o consumo de combustível em sua empresa. Ligue Ticket Combustível e abasteça nos postos associados. Você vai ver, nunca mais o combustível vai morder o lucro da sua empresa. Ticket Combustível, com ele, você vai mais longe. Uma iniciativa do grupo Ticket Serviços. Essa emoção eu e você nunca pudemos sentir. Ter os desenhos animados de Walt Disney só para nós. Mas nossos filhos têm a Video Collection Walt Disney. E assim, um clássico eterno como A Bela Adormecida pode ser só deles, para ver e rever todo dia. Essa fita custa menos do que você imagina. E vale a pena comprar. Porque é Disney e é para sempre. Video Collection Walt Disney. Amanhã, Dercy Gonçalves é La Mama. O senhor tá louco? O senhor tá maluco? Rezando por
meu filho morrer. Dona Rosália, à espera de um milagre para salvar a vida de seu filho. Meu querido, faz alguma coisa. Depressa, pelo amor de Deus. Mama, eu estou apaixonado e vou me casar. Um solteiro amendo. É um cornudo a mais. La Mama, terceiro capítulo. Amanhã, depois de Rainha da Sucata. Oferecimento nova lavadora Sugar Lava o Máximo por um preço mínimo, 2 anos de garantia. E azeite de oliva Malaguinha, agora também virgem extra em vidro. No Amapá, 4 candidatos disputam as 3 vagas para senador. E no Piauí, os resultados das eleições para governador ainda estão indefinidos. No Piauí, com 98,4% das urnas apuradas pelo TRE, Freitas Neto tem 50% dos votos válidos. O Alferraz soma 34,7%. No Amapá, apuradas 91,7% das urnas, José Sarney está com 23,2%. Henrique Almeida soma 12%. Jonas está com 11,2% e Giovanni Borges 9,4%. Para alguns candidatos, o importante definitivamente não foi ganhar, mas apenas competir, mesmo sem qualquer chance de vitória. É o caso dos que saíram dessa eleição quase sem nenhum voto. Em Curitiba, um candidato não foi votado nem pela própria mulher. Alguns lançaram candidaturas só para preencher as vagas do partido, como é o caso da maioria no PSB. O presidente do partido no estado não fez mais que 700 votos. Esse outro candidato teve apenas 3 e até o voto dele acabou ficando para outro. Eu passei a fazer parte da campanha para o majoritário e pedindo votos para a legenda partidária. Albino Burni é um gráfico aposentado que já foi candidato antes e teve 60 votos. Agora não conseguiu mais que 7 votos e reconhece que gastou 20 mil cruzeiros com santinhos na campanha para nada. Nenhum voto veio de fora da família. Apesar da frustração com os amigos, o candidato quer voltar a concorrer nas próximas eleições. Esse trabalho não pode parar, né? Tem que continuar. O caso do candidato Laudelino Batista, que concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PTR, é ainda mais curioso. Ele é dono dessa escola de datilografia aqui em Curitiba, mas não conseguiu o voto nem dos alunos. Ele admite que a campanha foi uma grande brincadeira e só ficou mesmo surpreso com uma coisa: perdeu o voto até da mulher dele. O que foi que aconteceu? Aconteceu que eu pedi para ela votar para deputado federal, né, um amigo meu, e para mim estadual. E ela acabou invertendo os números. Pôs para federal o meu número e estadual o número desse meu amigo. E acabou, acredito que o voto tenha sido nulo. No Mato Grosso, um exemplo da incoerência da lei eleitoral. O candidato mais votado não foi eleito. Alexandre Garcia. O ex-prefeito de Cuiabá, ex-ministro da Reforma Agrária e ex-deputado, autor da emenda das diretas já, Dante de Oliveira, foi o candidato mais votado à Câmara Federal no Mato Grosso, com quase 50 mil votos. 13% de todos os votos dados a candidato a deputado. Mas não foi eleito, porque o partido dele, o PDT, não alcançou o quociente eleitoral de 94 mil votos. Para se obter esse quociente, somam-se os votos válidos aos votos em branco e se divide o resultado pelo número de vagas. E aí é que entra a surpresa. Quando se pensava que os votos brancos iriam baixar o quociente, isso não acontece. No Mato Grosso, 394 mil votos foram dados a candidatos e 280 mil foram brancos. O artigo 77 da Constituição diz que para eleger presidente e governadores não se contam os votos nulos e brancos para apurar a maioria absoluta. Para deputado, a velha lei eleitoral de 1965 diz que contam. E a lei com isso quer garantir que os votos em branco não vão beneficiar a gente com pouco voto, mas na prática acontece o absurdo de o mais votado não ser eleito. Em Brasília, o 6º mais votado ficou de fora. Em Pernambuco, gente da qualidade de Egídio Ferreira Lima vai ficar de fora da Câmara por causa disso. No lugar dele, vão vir menos votados na carona do eleito Miguel Arraes. Como se percebe, o grito dos brancos e nulos mostra também a fragilidade das regras eleitorais. Um cientista político da Universidade de Brasília também aposta na mudança das regras eleitorais como alternativa para estimular o eleitor a participar mais do processo político.
O cientista explica por que essas eleições foram marcadas por um novo fenômeno. Quase 50% de votos brancos e nulos. Para ele, o acúmulo de eleições está cansando o eleitor. Foram 5 eleições nos últimos 6 anos. O eleitor está mostrando que ele está descontente com o processo eleitoral. É uma cédula que complica muito a eleição para os cargos proporcionais. Também um horário gratuito na televisão, como uma enxurrada de candidatos a deputado federal e estadual, que faz muita confusão na cabeça do eleitor, e uma campanha de baixo nível. Então, o processo eleitoral também deixa muito a desejar. O recado do eleitor seria dirigido também aos políticos? Ah, sem dúvida. Tem que mudar um pouco o sistema de trabalho. No Congresso, o eleitor está descontente porque 200 ou 300 áreas de legislação de regulamentar a nova Constituição não foram aprovadas e vários pacotes de mudanças importantes não foram votados. Eu acho que também é um claro recado para a classe política que deveria tentar mudar ou implementar mudanças no sistema eleitoral e na legislação partidária. O presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, diz que os governadores que estão sendo eleitos vão enfrentar um quadro difícil e que o aperto monetário vai exigir ajustes nas finanças dos estados. O presidente do Banco Central avisa: chegou a hora de estados e municípios virarem sócios do Plano Collor. A missão brasileira encarregada de renegociar a dívida com o Comitê dos Bancos Credores chega nesta quarta-feira a Nova York. A missão, chefiada pelo negociador da dívida, embaixador Jório Dauster, mostra aos bancos particulares os resultados do Plano Collor. Na quinta-feira, o Brasil apresenta a proposta para a renegociação da dívida. Ao mesmo tempo, a ministra Zélia Cardoso de Mello divulga a proposta em Brasília. E a posição do Brasil na questão da dívida já está definida. O país vai propor aos bancos credores um tratamento diferenciado na renegociação. Joel Mirvetti. O negócio é o seguinte: o governo pode controlar até a economia do Brasil, mas não consegue controlar a economia do mundo, claro. Ou os impactos de fora para dentro da economia brasileira. Na renegociação com os bancos, o Brasil vai propor nos contratos renováveis e nos contratos futuros a inclusão de 3 salvaguardas. A primeira, a alta dos juros da própria dívida por caprichos do mercado financeiro. Segunda, a eventual escalada da inflação nos países desenvolvidos. Terceira, a disparada dos preços internacionais do petróleo. Hoje, por exemplo, o barril voltou a furar a barreira histérica dos $40, exatamente o dobro do que o Brasil pagava em julho, antes da nova crise no Golfo. O Brasil pretende mostrar aos bancos que já está na hora de se fazer, na questão da dívida do terceiro mundo, uma discriminação adequada. A dos devedores que importam petróleo, liderados pelo Brasil, e a dos devedores que exportam petróleo, comandados pelo México. Se o barril permanecer em patamar de $40, o Brasil sofrerá uma sobrecarga de $5 bilhões por ano na conta petróleo. E o México, um ganho extra de 17 bilhões. Mas até aqui, nenhum banqueiro ousou misturar juros com barris, nem o FMI. Bom senso, zero. O Iraque ameaça Israel com um míssil e quem cai é a Bolsa de Nova York. O governo, sem dinheiro para pagar as despesas, vai editar medida provisória até a aprovação do novo orçamento. Você vai ver daqui a pouco. Para passar uma dica de jogada para um companheiro, você faz assim, ó. Sacou? Então eu vou passar para você a dica de uma grande jogada para fazer render o seu dinheiro. Quer ver? CDB e RDB Banespa. As melhores taxas para o seu dinheiro ganhar sempre. Sacou? Gengiva Sadia é a base de dentes fortes. Sinal G, gente como a gente usa Sinal G. Do nosso jeito, com energia, o Sinal G todo dia, Sinal G. Signal G combate a placa bacteriana, inibe a gengivite e fortalece os dentes. Sinal G, gente como a gente usa Sinal G. Novo Signal G, saúde para as gengivas e os dentes. Sinal G.
Todos os funcionários aqui da empresa são importantes para mim. Por isso, na hora de escolher um plano de saúde, eu me informei, comparei e perguntei para quem já tem. Decidi pela Amil sem a menor dúvida. Afinal, a segurança de cada família é fundamental. Nossa, filha, como você está batida. Ah, papai! Você merece viver tranquilo. Sua empresa já tem Amil? Attention, please. Your idea might be worth millions. Inventors and executives. Afama is the only Brazilian company specialized in commercializing your patent products. Afama, the meeting point between inventor and executive. Afama, trademark and patents. Call now, area code 011-646263. O caso é que, se estiver certa, eles podem matar 2 milhões de pessoas. Um terrível pesadelo. Silco, retrato de uma coragem. Uma história real, com Meryl Streep, Cher, Kurt Russell. Nesta terça, em Campeões de Bilheteria. A Globo 90 é nota 100. Deve ser editada amanhã uma medida provisória para a suplementação do orçamento. É que o governo não pode usar os recursos do Tesouro Nacional sem a aprovação do Congresso. E já está sem dinheiro para pagar qualquer despesa. Os parlamentares voltaram hoje a Brasília, mas não votaram o orçamento por falta de quórum. O impasse começou à tarde numa reunião de líderes. Na reunião, PT e PDT queriam condicionar a aprovação do projeto de suplementação orçamentária à revisão da política salarial do governo e da lei de benefícios da Previdência. Isso impediu o acordo das lideranças. Parece que as coisas se caminham para uma obstrução de uma matéria que me parece urgente e importante, que é a revisão orçamentária. O orçamento não é do governo, o orçamento é do país. E não é matéria para fazer nela oposição. Sem o entendimento, os parlamentares foram para o plenário votar o projeto. A sessão foi aberta, mas não foi adiante por falta de quórum. Esperamos ver se amanhã nós teremos número para votar. É preciso que haja 248 em plenário para que se possa votar essa matéria. E buscamos aprovar essa suplementação orçamentária para que o governo tenha condições de fazer os seus planos e seus projetos. O governo tem 2,5 trilhões de cruzeiros parados, dependendo de lei, para serem usados na manutenção dos 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário estão passando por sérias dificuldades por falta de dinheiro. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem uma dívida já atrasada de 600 milhões de cruzeiros. Se o projeto de suplementação orçamentária não for votado amanhã, o Executivo deve editar medida provisória sobre a matéria. O artigo 167, parágrafo 3º, prevê abertura de crédito extraordinário para fazer face a essas despesas. Dá como exemplo a situação até de calamidade, que não seria muito difícil de se reconhecer o estado de calamidade, quando o Executivo, Legislativo e Judiciário estão completamente sem dinheiro para qualquer despesa. O presidente George Bush assina uma lei de emergência aprovada pelo Congresso para manter o governo dos Estados Unidos funcionando plenamente nos próximos 10 dias. Até lá, o governo e o Congresso esperam chegar a um acordo sobre o novo orçamento norte-americano. O objetivo é cortar gastos públicos para reduzir o déficit público em 500 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. A ameaça iraquiana de atacar Israel com um novo míssil derruba a Bolsa de Nova York. Os negócios tiveram hoje uma queda de 3%, a segunda maior desde a invasão do Kuwait há 2 meses. O petróleo subiu de preço, fechando nos Estados Unidos a 40 dólares e 40 centavos o barril. Os Estados Unidos concordam em condenar Israel pela morte de 21 palestinos ontem em Jerusalém. O Conselho de Segurança da ONU discute uma proposta dos países árabes para condenar Israel pela violência. As 5 potências com poder de veto já concordaram com a resolução, inclusive os Estados Unidos, aliados de Israel. O embaixador do Egito disse que nenhum país pode estar acima da lei. O embaixador do Kuwait falou que o país dele sofre uma situação parecida porque os soldados do Iraque têm torturado, violentado e matado pessoas no Kuwait ocupado. Os Estados Unidos querem manter a unidade dos países que estão contra o Kuwait e evitar uma radicalização ainda maior no Oriente Médio. O líder terrorista palestino Abu Abbas
pediu hoje a distribuição de armas aos palestinos que vivem nos territórios árabes ocupados por Israel. O líder da Frente de Libertação da Palestina foi responsável pelo sequestro do navio Aquile Lauro há 5 anos. Sob a proteção de Saddam Hussein, Abu Abbas deu esta entrevista hoje em Bagdá. Ele já prometeu realizar atentados terroristas contra alvos norte-americanos em todo o mundo, caso haja guerra no Golfo Pérsico. Agora trabalha para reforçar a ligação feita por Saddam Hussein entre a crise palestina e a invasão do Kuwait. Nesta terça-feira, John Lennon faria 50 anos. Ele era o mais irreverente dos Beatles e revolucionou a cabeça de uma geração inteira. Há 10 anos, Lennon morria assassinado por um fã. Numa de suas músicas mais famosas, ele imaginava um mundo bem diferente. Nos versos de Imagine, John Lennon sonhava com a paz. Imagine que não há países, nada por que matar ou morrer. Imagine todo mundo vivendo a vida em paz. O técnico Falcão arrisca tudo numa seleção mais jovem ainda. E a história de um mafioso que vira delator é o novo sucesso nos cinemas americanos. Veja depois dos comerciais. Vai, i bagagli, i miei bagagli! Ma sbrigati! Ma com'è possibile? I bagagli! Sbrigati, sbrigati! Diners Club, seguro viagem, seguro bagagem. Você viaja tranquilo, mesmo quando deixa algo pelo caminho. Diners Club, estilo de ser, prazer de usar. Rima, avançada tecnologia em impressoras para resistir aos desafios do seu dia a dia. Rima, tecnologia que resiste. Você está vendo este rótulo pela última vez. É impossível melhorar ainda mais a qualidade da Brahma Chopp. Agora, o rótulo a gente tenta. Elebra, 20 anos de tecnologia brasileira, qualidade e liderança em informática. O Bic Banco é o companheiro que você sempre quis. Está com você na região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. O Bic Banco está com você em todo o Brasil, com carteira de produtos e serviços personalizados nas suas 31 agências. Bic Banco, onde tudo é mais fácil. Este é Joe DeFalco, um homem honesto. Eu não vou vender os homens com quem trabalho. Um policial que caiu numa terrível armadilha. Não foi suborno. Joe é melhor do que nós dois juntos. O pescoço está por um fio. Uma questão de honra. Uma história real com Ben Gazzara e Robert Vaughn. Festival da Primavera. Amanhã, depois de La Mama. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Ao convocar a seleção brasileira para o jogo contra o Chile, dia 17, o técnico Falcão admitiu que está muito preocupado. Ele disse que a qualidade do futebol brasileiro está muito abaixo dos concorrentes europeus. A prova, segundo Falcão, é o ranking internacional que registra a média de gols marcados nos campeonatos de cada país. Estamos num humilhante 10º lugar. Esta nova convocação baixa a média de idade do time para 22 anos. Será que este é o melhor caminho para se formar a nova seleção? Júlio Rifuri.
7 novidades. O goleiro Ronaldo do Corinthians, os zagueiros Cássio do Vasco, Adilson do Cruzeiro e Kleber do Atlético Mineiro, o meio-campista Luiz Henrique do Bahia e os atacantes Rinaldo do Fluminense e Valdeir do Botafogo. Veloso, Toninho, Nelsinho e Jorginho, que estão jogando mesmo um futebol pequenininho. Márcio Santos, parado há muito tempo, e Nilson e Paulo Egídio machucados, todos convocados na primeira chamada de Falcão, desta vez ficaram de fora. Falcão não para de experimentar, e nem pode, nem deve. Está vendo jogo atrás de jogo e vai chamando quem o agrada. É assim que se faz. Desta vez, Falcão convocou 6 jogadores de São Paulo, 4 do Rio, 4 de Minas, 2 da Bahia, 1 de Goiás e 1 do Rio Grande do Sul. Quer dizer, essa coisa de convocação política, bairrismo, nem pensar com Falcão. Pena que o time dele não vai poder treinar para enfrentar o Chile no dia 17 em Santiago. O que transforma os chilenos em favoritos. Fazer o quê? Falcão até faz o que pode. Tenta transformar um limão numa limonada. Mais uma história da máfia com crimes e violência chega às telas dos Estados Unidos. É o novo filme do diretor Martin Scorsese, que conta a trajetória de um mafioso que se transforma em delator. Um assunto que os americanos adoram. Paulo Francis. Their friends made me. We walked out with $420,000 without using a gun. Nos bons tempos, James Joyce escreveu o retrato de um artista quando jovem. No nosso tempo, Martin Scorsese dirigiu um filme de 2 horas e 26 minutos, chamado Goodfellas, que quer dizer bons sujeitos, e é o retrato de um mafioso quando jovem. Ou seja, um certo Henry Hill, interpretado por Ray Liotta, que começou como boy da máfia, foi subindo, roubando, jogando com prostitutas e matando, até que, como bom americano, delatou todos os seus colegas à polícia. A delação neste país é uma paixão. Hey, Mom, what do you think? You look like a gangster. O filme é esfuziante como o cinema. Martin Scorsese conhece todos os truques da arte cinematográfica e tem atores esplêndidos como Robert De Niro, Paul Sorvino e esse tal de Ray Liotta. Mas ele quer mostrar a máfia como um retrato da sociedade americana, cobiçosa, sem escrúpulos, mesquinha e violenta. Há muito mais do que isso nesse país a considerar. Em todo caso, vale pela qualidade cinematográfica. Mas quem sai do cinema tem a impressão de que comeu um jantar chinês. Dentro de 1 hora está com fome de novo. Here's an arm. Very funny, guys. Here's a leg. Here's a wing. What do you like, the leg or the wing? Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Itaú.